Fala galera, beleza? Essa playlist aqui vai ser uma playlist sobre os modificadores aqui do Blender. Então eu vou explicar cada modificador durante as próximas semanas, meses aí. Essa é a ideia pelo menos. E para iniciar a gente vai tratar hoje sobre esse modificador chamado Data Transfer. O Data Transfer basicamente é para você transferir algumas informações de um objeto para outro. E isso abre um leque gigantesco, porque são muitas coisas que dá para transferir. Então vamos lá, galera. As primeiras opções, eu preparei alguns exemplos sobre Vertex Data, que é a primeira opção do modificador. Então aqui eu tenho dois cubos, o cubo 1 e o cubo 2. No cubo 2, quer dizer, no cubo 1, se eu entrar aqui no modo de Edit Mode e pedir para visualizar aqui, eu coloquei um atalho para visualizar os weights, o peso dos weights. Mas se você quiser saber onde que fica aqui. Você vir nesse botãozinho aqui e aqui em Shading tem algumas opções. Hidden Wire, que é o modo de visualização que você vai ter no seu objeto aqui dentro do Edit Mode. Vertex Group Weights, essa opção aqui habilita o Vertex Group. Mudei aqui para objeto para ficar melhor para visualizar. Então aqui, como você pode ver, eu tenho dois Vertex Groups, Top e Bottom. Não vou entrar no mérito agora do que é Vertex Groups e para que serve, porque o objetivo desse vídeo é explicar o modificador. Mas só para você entender que essa é a primeira informação que a gente vai copiar para outro objeto. Então a gente tem dois grupos, Top e Bottom, que é a parte de cima e a parte de baixo. Então eu vou pedir para não visualizar mais aqui a informação de Vertex Weight. Eu vou vir aqui no meu, vou mudar aqui para o material novamente, cubo 2. Se eu entrar no Edit Mode e pedir para visualizar o Weights, você vai ver que eu não tenho informação de Vertex Group aqui. Então eu vou sair, agora eu vou clicar aqui e vou colocar o modificador Data Transfer. E aqui no Data Transfer a gente tem todas essas opções aqui. Vertex Data, que é o que a gente vai tratar agora, o primeiro exemplo. Edge Data, Face Corner Data e Face Data. Isso aqui são bem intuitivos, né? Vertex Data é as informações de vértice, informações de edges, informações de Face Corner e informação de faces. Aqui é o objeto que a gente vai copiar as informações. Então a gente pega com o nosso conta-gotas aqui e clica nesse. Ou se a gente quisesse fazer de outro jeito, a gente pode vir aqui procurar o objeto na lista de objetos da cena. Eu prefiro ir conta-gotas. Então a gente está falando que o nosso cubo 2 ele vai copiar alguma informação do cubo 1. E agora a gente vai especificar o que é. Então, como esse exemplo é de Vertex Data, eu vou habilitar o Vertex Data e vou escolher a opção Vertex Groups, que eu vou querer copiar os Vertex Groups do meu objeto. Então a gente está falando que ele vai receber a informação do Vertex Groups desse objeto. Aqui nessas opções aqui, a gente tem como escolher para ele copiar só um Vertex Group. Se eu escolher Top, ele vai copiar só o Top. Se eu escolher o Bottom, ele vai copiar só o Bottom. Se eu deixar em All Layers, ele vai copiar todos. Então, para fins de teste aqui, eu vou escolher o Top. Então, agora ele já está recebendo essa informação, ele transferiu
o Vertex Group Top para esse daqui. A gente vê aqui, a gente não está vendo aqui ainda ele criado, porque ele está como um modificador. Mas se eu vir aqui em Generate Data Layers, clicar, você vai ver que ele já vai aparecer aqui. Então, quando eu aplicar esse modificador, eu vou entrar aqui no Edit Mode, você vê, vou tirar aqui a opção, colocar em objeto, você vê que a gente já tem informação aqui do Vertex Group. Então, esse primeiro exemplo a gente transferiu um Vertex Group para outro objeto com o modificador Data Transfer. Bom, eu separei um outro exemplo aqui sobre o Data Transfer com algumas informações adicionais sobre Vertex Data. Fiz essa perninha aqui bem simples e eu riguei ela com uma armadura também muito simples. Então, se eu colocar aqui na vista lateral e entrar no Pose Mode, você vai ver que ela está rigada bem básica mesmo. Mas eu fiz essa mesh de uma calça e eu gostaria que quando eu mexesse no meu objeto, a calça tivesse colada com a minha perna, que é o que acontece quando se usa uma calça. E então, vou mostrar aqui uma forma de fazer isso com o Data Transfer também. Mas antes, eu vou primeiro fazer um link com o modificador Armature com o esqueleto ArmLeg que eu criei. Ele está linkado, só que ele não tem nenhum Vertex Group associado. Por isso que quando eu mexo, ele não segue o objeto. O que eu vou fazer é, por cima do meu Armature, eu vou adicionar o meu Data Transfer. Falar que eu quero puxar a informação da minha leg, minha perna. A informação de Vertex Data e vou puxar os Vertex Groups. Ainda não está acontecendo nada, como você pode ver aqui, mas quando você apertar em Generate Data Layers, você vai ver que vai aparecer. Então, novamente, se eu for aqui na lateral, selecionar a minha armadura e entrar no Pose Mode e fizer alguma alteração ou modificação, ele vai associar. Ele fica com esse delay e essa esquisitice ali, não é porque tá bananado não, mas tipo, se eu agora aplicar e aí depois eu entrar aqui no Pose Mode, você vai ver que ele vai seguir completamente ali. Então é isso, galera. Esses foram os exemplos que eu separei de Vertex Data. Agora vamos partir então para a informação de Edge Data. Então eu vou colocar aqui os exemplos daqui para lá. Então o primeiro que eu preparei aqui é um Data Transfer, que eu vou puxar a informação dessa esfera 1, Edge Data, e vou puxar a informação de Sharp. Aqui eu vou escolher a opção de topologia, porque a topologia desse é igual a desse daqui. O que eu fiz foi, nesse primeiro objeto aqui, eu selecionei algumas edges e coloquei Sharp nelas. Vou fazer aqui novamente com Ctrl E, Mark Sharp. Se você não quiser usar o Ctrl E, você vem aqui em Edge e vai em Mark Sharp. Então agora eu vou sair daqui, vou tirar essa visualização de wireframe. Então você percebe que ele copiou a informação de Sharp daquela mesh. Agora vamos para outro exemplo aqui, que será o
Vou colocar o data transfer, vou puxar a informação desse cubo, a informação de edge, e vou puxar a informação de UV-Sim, que é os cortes de UV. Então, eu vou entrar aqui nesse objeto, vou selecionar essas edges aqui e vou dar um Shift G, que é Select Similar, e vou escolher Face Angles. Assim eu vou escolher e selecionar todas as edges que têm similaridade de ângulo daquelas que eu selecionei. E aí vou marcar um Mark Sim. Então elas ficaram com um sim aqui. Se eu der um Ctrl U ou um Wrap e pedir aqui para ver a janela de UV Editor, você vê que foi feito um mapeamento. Cada ilha dessa daqui é uma ilha aqui, né? Você pode ver. Então, eu vou deixar essa report aqui só para exemplificar. Então, eu pedi para que seja copiado as UV-Sims desse objeto aqui. Então, eu vou colocar aqui em Generate Data Layers e vou aplicar para que quando eu entrar nesse objeto eu consiga ver essas sims. Você vê que não foi porque eu fiz uma coisa errada. Ou a opção correta para você selecionar aqui seria Topology, porque é a mesma topologia. Você vai copiar as Edge Sims. Então eu vou colocar em Generate Data Layers e aplicar, e quando eu entrar aqui, você vê que tem os mesmos sims. Ele não está igual ao V aqui, porque ele copia os sims, não ao V. Então se eu der um Ctrl U aqui, eu tenho o mesmo resultado. Então esse foi o exemplo de copiar sims. O próximo exemplo, que já está mostrando aqui, é o seguinte. Aqui tem meu objeto, eu já tinha feito, mas eu vou zerar aqui. Em item, eu tenho min crease, que é para fazer crease. Está em 0 aqui, eu vou colocar em 1. Isso faz que quando eu colocar o modificador de Subdivision Surface, ele vai pegar essa informação de crease e vai quinar essas quinas que estão com crease. Então eu vou deletar aqui meu modificador, mas a informação do crease está gravada aqui. Se eu entrar aqui, você vai ver que não tem crease. Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar o modificador Data Transfer, falar que quero puxar a informação desse objeto. Vou escolher a opção Edge Data, e vou escolher a opção Subsurf Crease. Vou deixar aqui primeiro nessa Nearest Edge aqui para ver se dá um resultado correto. Vou colocar por cima um modificador Subdivision Surface. Então você vê que já deu certo aqui o resultado. Não precisou nem de colocar Generate Data Layers ou aplicar. Dessa mesma forma aqui já rolou. Então essa foi a terceira opção aqui da opção de Edges. A próxima opção vai ser de Bevel Weight, que já está feito aqui também, mas eu vou deletar para exemplificar. Então aqui eu vou selecionar essas edges aqui e vou colocar Bevel Weight nelas. Eu coloquei um atalho para Alt 3, ser o meu Bevel Weight, eu digito 1, ele ficou com Bevel Weight 1. Mas se você quiser saber onde fica, eu mostro para você. Seleciona as edges aqui. E aqui, Edges Data, você vai colocar em Min, Bevel Weight, você vai colocar o valor de 1. E agora, aqui no seu objeto, segundo objeto, no Cube 008, você vê que não tem nenhuma informação de Bevel Weight. Então, eu vou colocar um modificador Data Transfer e vou puxar a informação desse objeto, falar qual informação é Edge Data
e bevel weight. Vou deixar assim para ver se ele vai entender bem e vou colocar, para a gente ver o resultado disso, o modificador bevel. Ele está marcado como a limitação do método em none, então ele vai pegar meio que tudo. Você vê que ele está dando bevel em todas as edges. Então eu vou colocar em weight, que a gente quer usar essa informação que a gente adicionou de weight, de bevel weight, para fazer o nosso bevel. Então você já vê o resultado aqui, né? No nosso objeto original ele não tinha bevel weight em nada, mas com o nosso data transfer a gente copiou o bevel weight desse objeto aqui para esse. Então agora a gente tem o bevel controlado pelo nosso bevel weight, transferido pelo data transfer. A gente pode colocar mais segmentos aqui, menos. Então esse foi o exemplo da quarta opção aqui do Add Data. Esse exemplo aqui, agora, eu vou explicar um pouco para vocês. Vou colocar aqui como Image Editor e vou dar Ctrl 0, não, Ctrl 0, não. Selecionar. Visualizar essa câmera. Isso, agora sim. Fiz uma câmera aqui e vou dar um render. E aqui eu vou pedir para ver esse render. Primeiro eu tenho que habilitar isso aqui no render. Render Result. Tá, ok. Dar um render aqui e pedir para visualizar. Você vê aqui o resultado como tá. Essa opção que eu vou mostrar agora é relacionado a Freestyle Edge. Eu dei um render aqui na minha cena. Você vê como está aqui o resultado. Aqui na minha opção de Render Properties está ticada essa opção Freestyle. E aqui nas minhas opções de View Layer Properties tem habilitado aqui o Freestyle Edge e está aqui como Edge Types e como Edge Mark. Então, quando eu marcar um Edge Mark aqui, ele vai ficar um contorno no meu render. Então, para exemplificar, eu vou selecionar esse objeto aqui e selecionar algumas edges dele. E com Ctrl E e escolhendo essa opção Mark Freestyle Edge, a gente vê que fica uma demarcação aqui, ele mostra diferente essa edge pra gente. Se você quiser vir por aqui também, é em Edge, Mark Freestyle Edge. Então beleza, eu marquei aquelas edges como Freestyle Edge. Agora se você olhar aqui na minha imagem que está mostrando o Render Result, quando eu apertar F12 aqui para renderizar de novo, você vai ver que ele criou uma Freestyle Edge. Isso é assunto para um outro vídeo, mas é só para explicar que no Data Transfer dá para você copiar a informação de Freestyle Edge. Agora eu vou selecionar o meu cubo 10, que você vê aqui que não tem Freestyle Edge nenhum. Se eu entrar aqui no Edit Mode também. E vou adicionar o modificador Data Transfer, pedir para puxar a informação do meu cubo 9. E a informação será de Edge Data. E vou colocar a opção de Freestyle Mark. Freestyle Mark. Então agora quando eu dar o F12 para renderizar de novo, por algum motivo ele copiou e colocou essa aqui também. Se eu mudar aqui o modo para Topology, será que ele vai... você vê que era um modo que, como estava em Nearest Vertices, ele estava entendendo que essa edge aqui também era Freestyle. Mas como eu mudei para Topology, você vê que ficou correto. Isso aqui é usado bastante para fazer renders em wireframe, para mostrar alguma modelagem, ou até alguns projetos de cartoon também eles usam esse Freestyle Edge, essas opções de Freestyle. Mas foi só para exemplificar que com o nosso Data Transfer a gente consegue copiar
todas essas informações para os outros objetos. Então esses foram os exemplos de Edge Data. Então galera, agora a gente vai partir para algumas outras opções do Data Transfer, que são as opções de Face Corner Data. Separei vários exemplos aqui para mostrar para vocês. Vou deletar todos eles aqui para que fique mais claro. Então aqui eu tenho o meu Plane 1 e meu Plane 2. No meu Plane 2 eu vou adicionar uma opção. Eu vou colocar o Data Transfer, vou falar que eu quero puxar a informação do meu Plane 1. Vou ativar aqui o Face Corner Data. E essa opção que eu vou mostrar agora, ela funciona corretamente se os dois objetos em questão tiverem exatamente o mesmo número de polígonos ou triângulos. Então, esse objeto aqui, ele é basicamente esse objeto, só que eu coloquei um modificador de displace com o mapa de noise. O que eu vou fazer aqui é fazer com que esse objeto, que tem o mesmo número de polígonos que esse, só que ele está chapado, que ele receba a informação de normal desse objeto. Então ele vai continuar com o seu aspecto chapado, mas com essas informações de normal, de sombra e luz que está tendo esse objeto aqui. Então eu vou deletar aqui para fazer do zero, colocar o Data Transfer, falar que eu quero puxar a informação desse Face Corner Data Custom Normals. E aqui eu vou colocar como Topology. Então você pode ver que a gente tem o nosso objeto chapado, mas ele tem as informações de normal desse daqui. Ó. Onde tem sombra, onde tem luz igual aqui, ele recebe aqui também. Então com essa opção também eu consigo fazer a seguinte técnica, né? Vamos dizer assim. Eu tenho essa malha aqui, como você pode ver, que eu fiz lá no Marvelous, lá, simulando um tecido. E eu tenho esse objeto aqui planificado. Ele tem exatamente o mesmo número de polígonos desse objeto aqui, só que ele está plano. Então, se eu colocar o meu objeto aqui, Data Transfer, e puxar a informação aqui desse objeto, e colocar aqui em Face Corner, e mudar aqui para Topology, escolher Custom Normals, você vai ver que eu tenho o meu objeto chapado, mas com as informações de normais do meu objeto aqui mais complexo, simulado lá no Marvelous. Isso pode parecer meio inútil no primeiro momento, mas futuramente eu vou mostrar uma técnica que eu uso há anos de fazer bake de tecidos. Porque se eu fosse fazer um bake aqui, fizesse uma malha low poly, provavelmente nas áreas que tem essas dobras, o cage do normal não ia pegar corretamente e ficam vários artefatos e erros quando isso acontece. E transferindo a minha informação de normal para um plane, eu consigo fazer com que o bake saia melhor. Futuramente eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas o interessante agora é que você consegue ver que objetos com a mesma topologia, com a mesma quantidade de polígonos, você consegue transferir de um para outro informações de normais. Uma coisa bem interessante aqui também do Data Transfer, que dá para a gente fazer, é Float Mesh funcionando corretamente. Então a gente tem essa mesh aqui que é um cilindro e essa mesh aqui que está conformada, fazendo um Float Mesh. Isso faz com que você economize tempo, você não precisaria perder tanto tempo resolvendo essa topologia assim. Só que se você olhar aqui na viewport, ele está estranho, não está de um jeito legal. Então a gente pode usar o Data Transfer para isso ficar mais natural também. Então se eu colocar aqui o modificador Data Transfer,
fala que eu quero puxar a informação desse objeto, a informação de Face Corner Data. E aqui eu vou colocar essa opção Nearest Face Interpolated. E vou falar que eu quero puxar Custom Normals. Ele aplicou em tudo, mas aqui no meu objeto, previamente, eu tinha adicionado um Vertex Group. Eu vou falar que eu quero aplicar só no meu Vertex Group. Ele está aplicando só lá. Então você vê que agora ele ficou perfeito aqui, né? Isso porque também eu já tinha desabilitado aqui o Outline. Provavelmente quando você fizer, ele vai estar assim. Porque ele está com Outline. Que você pode desabilitar aqui, nesse botãozinho, Outline. Então você vê o resultado antes do Data Transfer e depois do Data Transfer. Você tem um Float Mesh perfeito aí. Parece que foi modelado, que isso está na topologia, mas se você for ver, não está. É só um Floating Mesh mesmo. Beleza? Essa é mais uma opção aqui dentro do Face Corner. Agora vamos ver outras opções. Essa é a opção de Vertex Corner. Então eu vou colocar aqui para visualizar os meus materiais. Aqui dentro desse objeto aqui, eu criei um material que eu vou colocar para visualizar com essa configuração. Uma cor azul, uma cor vermelha e mascarando ela a minha informação de color, do Vertex Color, que se encontra aqui. Só que está tudo vermelho, não está mostrando o azul. Então eu vou entrar aqui no meu, vou apertar Tab, que é a opção aqui que aparece os modos, e vou escolher Vertex Paint, ou você pode vir aqui, Vertex Paint. Aqui no meu Vertex Paint, vou colocar, tá preto, então só pinto, não acontece nada. Vou colocar branco, e aí eu vou fazer uma pintura aqui, fazer um S. E daí agora dá para entender o que está acontecendo. Estou usando a minha informação de Vertex Color para mascarar essas duas opções, azul e vermelho. Então agora a gente vai copiar a informação de Vertex Color para esse objeto, que está com o mesmo material desse aplicado. Então eu vou vir aqui, selecionar o Data Transfer, falar que eu quero copiar desse objeto, escolher a opção de Face Corner Data e escolher a opção de Vertex Color. Ele copiou, mas não está aparecendo. Então eu vou colocar aqui Generate Data Layers e vou aplicar. Não foi. Eu vou colocar aqui na opção de Topology e agora foi. Então você vê que a gente copiou a informação de Vertex Color desse para esse. Isso acontece porque eles têm exatamente também a mesma topologia. Então esse foi o exemplo de copiar Vertex Color. Agora a gente vai copiar a informação de UV. Tem esse objeto aqui, vou mudar aqui para a opção de UV Editor, que ele está mapeado e eu coloquei um checker map aí para ficar bem evidente. Esse objeto também está mapeado. Eu vou até fazer aqui, tirar o mapeamento dele, vou selecionar aqui, vou dar um Align X e depois Align Y. Então ele virou um ponto, ele não tem informação de UV. Só para ficar bem claro o exemplo. O que eu vou aplicar então? Então, a gente não tem informação de UV nesse objeto, ele virou um ponto. Eu vou adicionar aqui o modificador Data Transfer, falar que eu quero puxar a informação desse, informações de Face Corner Data e quero puxar as UVs. Você vai ver que parece que ele está puxando, mas ele não está puxando legal. Isso acontece porque ele faz uma projeção da UV. A gente precisa que eles estejam alinhados na mesma posição. Então, se eu pegar aqui e colocar eles na mesma posição, você vai ver que ele puxou exatamente o mesmo mapeamento.
Mas como eu quero ver ele daqui, a gente precisa falar que ele vai transformar essa opção em informações locais, porque por padrão ele está fazendo uma informação global. Para fazer isso, para transformar em uma informação local, é nesse botãozinho aqui, Object Transform. Ele transforma em global ou em local. Ele está em global. Então, se eu apertar aqui, ele vira local. Então, agora, se eu der um Apply aqui, o nosso objeto que não tinha mapeamento está com o mesmo mapeamento desse daqui. Então, essa é a maneira como se transfere o V aqui dentro do Blender com Data Transfer. Então, essas foram as opções do Data Transfer sobre Face Corner Data. Agora, por último, eu separei aqui as informações de Face Data. São poucas. Tem essas duas casinhas aqui, House 1, House 2. Eu vou adicionar aqui o Data Transfer na minha House 2, falar que eu quero puxar informações da House 1 e informações de Face Data, e eu quero puxar informações de Smooth. Não acontece nada, mas se eu entrar aqui na minha House 1, vou selecionar aqui duas faces e vou aplicar Shade Smooth nelas. Agora, você viu que ele ficou com essas faces selecionadas com um aspecto smooth, né? Porque eu apliquei Shade Smooth nelas. E ele copiou essa informação para esse objeto aqui. Ele estava assim e ficou assim. Então, assim você consegue transferir informações de Smooth para o seu objeto. O segundo exemplo que eu vou dar aqui é novamente sobre os Freestyle Marks. Vou colocar aqui para Image Editor e para ver o Render Result, que está o anterior ainda. Eu vou colocar na vista dessa câmera aqui. Vou fazer um render para vocês verem. Eu preciso habilitar esses objetos aqui, um render. E desabilitar os outros. Vou dar render de novo. Isso, agora estamos vendo aqui. Se eu entrar nesse objeto aqui, selecionar as faces dessa vez, apertar Ctrl F, que é o submenu aqui de faces, em Face Data, vou colocar aqui Mark Freestyle Face, ou poderia ter vindo aqui, Mark Freestyle Face. Aqui nas minhas opções aqui, dentro da opção de View Layer Properties, eu vou mudar aqui minhas opções do Freestyle para Face Marks. Então, quando eu dar o render aqui, sair do modo de Edit Mode, você vai ver que eu tenho essas faces selecionadas ficaram com o Freestyle Mark. Então, aqui no meu Data Transfer, eu vou adicionar desse objeto aqui, falar que eu quero copiar Face Data e eu quero copiar Freestyle Mark. Vou colocar aqui a opção de Topology e a hora que eu der o render de novo aqui, você vai ver que ele copiou as informações de Freestyle Mark. E é isso, pessoal. Essas foram as opções do Data Transfer. Eu expliquei cada opção que ele oferece. Espero que seja útil, espero que vocês gostem, mandem sugestões, mandem opiniões, feedbacks. E a ideia é fazer uma explicação detalhada assim de cada modificador. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Valeu, até mais!